Fernando Braudel escreveu a obra monumental O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Philip Stuarts. Publicado originalmente em 1949, esse livro se tornou um marco na historiografia e é um dos estudos mais influentes sobre o Mediterrâneo. Braudel utilizou uma abordagem inovadora que se desvia da história tradicional centrada em eventos e grandes personagens, focando-se em estruturas de longa duração e contextos mais amplos. Principais ideias da obra. 1. A abordagem da longue durée. Uma das características mais notáveis do trabalho de Braudel é seu enfoque na longue durée, longa duração, uma metodologia histórica que privilegia as estruturas de longo prazo sobre os eventos pontuais. Braudel divide sua análise em três níveis temporais: geohistória. A base da análise é o ambiente físico do Mediterrâneo, incluindo clima, relevo e recursos naturais. Braudel argumenta que esses elementos têm um papel crucial na definição das possibilidades e limitações para as populações que habitam a região. Estruturas sociais e econômicas. O segundo nível se concentra nas estruturas sociais e econômicas que persistem ao longo dos séculos. Braudel explora aspectos como rotas comerciais, práticas agrícolas e organização social, enfatizando a continuidade e resiliência dessas estruturas. Eventos e conjunturas. O terceiro nível é o dos acontecimentos, como batalhas, políticas e crises. Embora sejam os mais visíveis, Braudel argumenta que eles são efêmeros e menos significativos em comparação com as mudanças estruturais de longo prazo. 2. O Mediterrâneo como um sistema. Braudel vê o Mediterrâneo como uma unidade histórica complexa, formada por múltiplas micro-regiões interconectadas. Ele explora como o mar atuou como uma via de comunicação e comércio, ligando diferentes povos e culturas. O Mediterrâneo é descrito não apenas como uma barreira entre continentes, mas como uma ponte que facilita a troca de ideias, pessoas e mercadorias. 3. A importância do meio ambiente. Braudel destaca a influência das condições geográficas e climáticas na vida e economia mediterrâneas. Ele analisa como os padrões de ventos, as correntes marítimas e as estações impactam as rotas comerciais e a vida cotidiana das populações costeiras. Para Braudel, o ambiente natural é um dos fatores mais determinantes na formação das estruturas sociais da região. 4. Economia e comércio. Braudel investiga o papel central do comércio no Mediterrâneo, examinando as rotas comerciais e o papel das cidades portuárias como hubs de trocas econômicas. Ele enfatiza a persistência de uma economia de longo alcance que conecta o Mediterrâneo oriental e ocidental, bem como o norte da África e o sul da Europa. 5. Interações culturais e políticas. O livro também explora as dinâmicas políticas e culturais, especialmente durante o século XVI, sob a influência de Filipe II da Espanha. Braudel examina como o poder político e militar se intercalou com o poder econômico e como diferentes impérios e reinos competiram pelo controle do Mediterrâneo. Ele também aborda as tensões e interações entre diferentes culturas e religiões, como os conflitos entre cristãos e muçulmanos. 6. A perspectiva macrohistórica. O foco de Braudel em padrões de longo prazo e sua análise macrohistórica influenciaram profundamente o campo da história. Ele foi pioneiro na ideia de que eventos individuais são apenas uma pequena parte da análise histórica e que fatores estruturais são mais importantes para entender o desenvolvimento das sociedades. Legado e impacto. A obra de Braudel foi revolucionária em sua época, mudando a forma como os historiadores pensavam sobre história e influenciando a escola dos análises, da qual ele foi um dos principais membros. A metodologia da longue durée se tornou um paradigma na historiografia, influenciando pesquisas não apenas sobre o Mediterrâneo, mas sobre outras regiões do mundo. O Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo, na época de Philip Stuarts, continua sendo uma referência fundamental para o estudo da história do Mediterrâneo e uma obra-prima da historiografia do século XX.